Bom dia, senhoras e senhores. Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência do Magalu referente aos resultados do segundo trimestre de 2020. Informamos que este evento está sendo gravado e traduzido simultaneamente e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a videoconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas deverão ser feitas pelo telefone. As perguntas recebidas via webcast serão respondidas posteriormente pelo time de RI. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Frederico Trajano, CEO do Magazine Luiza. Por favor, Sr. Frederico, pode começar. Bom dia a todos, muito obrigado por participarem do nosso call de resultados referente ao segundo trimestre do ano de 2020. Enfim, um dos trimestres, sem dúvida, mais desafiadores que não só eu como CEO, mas como todo o time do Magalu passaram. Acho que qualquer CEO nesse trimestre teve, sem dúvidas, o maior desafio da sua vida profissional. Trimestre que, diante desse contexto, eu considero como um trimestre épico, um trimestre no qual a nossa equipe fez do limão uma limonada, a nossa equipe fez um trabalho extraordinário num contexto difícil, de muita incerteza, de muita, por que não, insegurança. Vamos lembrar que nós estamos falando aqui de um trimestre no qual a lei econômica, que eu acho que nós, executivos, já passamos por outras na história da companhia, a gente viveu uma crise social e uma crise sanitária, né? Então, acho que nesse caso, né, o peso que estava nas nossas costas não era um peso só de garantir os empregos, né, garantir a continuidade operacional do negócio, mas também garantir a vida das pessoas, né? As decisões nossas poderiam afetar a saúde, né, e por que não até custar a vida das nossas equipes e colaboradores. Então, o contexto muito desafiador, né, que exigiu um trabalho muito intenso, uma união muito forte dos nossos profissionais, né, um cuidado muito grande com as nossas equipes, os nossos clientes. Eu acho que eu me sinto hoje extremamente orgulhoso, né, e muito grato ao trabalho desse time. Acho que eu queria compartilhar um pouco do que a gente fez aqui. Peço para que vocês já vão para o slide 2. No slide 2, eu acho que num período de tantas incertezas, né, de tanta idade, tomar decisão se torna um processo extremamente difícil, né? Acho que aqueles processos naturais de tomada de decisão, ter todas as informações, diante de um cenário, por exemplo, de um vírus desconhecido que poderia impactar, né, o negócio, na incerteza de que vai acontecer, a tomada de decisão, ela foge do protocolo padrão, né, estruturado que a gente toma. Acho que num cenário desse é muito importante você ter princípios claros norteadores, que fazem com que você consiga, de fato, enfim, através desses princípios, não demorar para tomar a decisão. Porque eu falo que aqui você passa com o teu carro numa estrada cheia de lama. Você não pode nem ir muito rápido, porque você pode cair no barranco, e nem ir muito devagar, porque você pode ficar atolado. Você tem que estar tomando decisão todo dia, sempre, de maneira, enfim, constante. E para não errar, tenha princípios norteadores. Os nossos 3 princípios foram saúde e segurança do trabalho. A gente não abria mão desse em detrimento de nada, né? No início da nossa decisão, início lá de fechar 100% das lojas, logo no começo da pandemia, de fechar os escritórios, cancelar o nosso evento, a gente não pensou na condição econômica da companhia, qual que era o impacto disso para o resultado no mês de abril. A gente simplesmente focou naquilo que a gente acreditava que era melhor para a nossa equipe, né? E até porque não para os nossos clientes. Mas tivemos online funcionando, fechamos as nossas lojas para garantir que quando a gente abrisse as lojas, a gente estaria com todos os protocolos, a infraestrutura de segurança, todos os cuidados em place, né? Enfim, um princípio super importante que a gente levou, não da boca para fora, a gente levou muito a sério ao longo do mês. Tínhamos comitês de saúde e segurança, enfim, muitos trabalhos aí, e hoje eu posso comemorar o fato que a gente, felizmente, ainda, o fato infelizmente, a pandemia não está controlada no Brasil, mas no Magalu a gente não tem nenhum funcionário, são 35 mil pessoas, não tem nenhum funcionário internado,
né? A gente está com uma situação absolutamente controlada, garantindo segurança, né, para as equipes, já com 91% das lojas abertas, né, e com um sentimento maior de segurança. A gente não está baixando a guarda ainda, mas, enfim, fizemos os investimentos, aprendemos, estabelecemos os protocolos e a nossa equipe disciplinadamente está conduzindo eles. Uma gratidão muito grande a todas as equipes que trabalham especificamente nesse comitê. A gente se comprometeu logo no início da crise, mesmo antes de ter uma visibilidade do que poderia acontecer com os nossos resultados, de garantir os empregos dos funcionários. Acho que era uma questão, a empresa entrou nessa pandemia com muito caixa, né? A gente tinha feito um follow-on no final do ano passado, e a gente resolveu dar uma segurança para o nosso time, de que, olha, nós não vamos mandar ninguém embora durante a pandemia. Fizemos logo na primeira semana, tá? Mas, obviamente, tomamos decisões de preservação de caixas, renegociamos contratos, fizemos renegociações com fornecedores diretos e indiretos, captamos dívida mesmo sem precisar e colocamos no caixa já em abril. Enfim, fizemos uma série de medidas para garantir, né, a preservação do caixa, né, os empregos, né, enfim, um trabalho muito forte aí da nossa equipe em relação à companhia. E aqui eu coloco também a questão de preocupação com as comunidades, né? A gente também anunciou logo no começo uma doação, eu vou falar para isso mais no final, né? Tivemos uma gestão totalmente uma gestão preocupada não só com a própria companhia, com seus funcionários, mas com os clientes, com as comunidades, enfim. O Magalu, ele exercitou, né, eu acho que uma posição mais estadista nesse momento, porque ele exigia isso das companhias, né? Realmente era um momento muito delicado e eu vejo hoje que investidores, os funcionários, mas principalmente os clientes estão reconhecendo, né, a nossa marca, ela sai da pandemia como uma das marcas que melhor lidou com a questão, e isso, para mim, é um fruto de tanto orgulho quanto orgulho dos nossos resultados operacionais e financeiros atingidos. E, finalmente, né, a nossa promessa de sempre, que é a aceleração da nossa estratégia de digitalização do negócio. O Magalu, ele se digitalizou já faz um tempo já, e o nosso novo objetivo estratégico era digitalizar o Brasil, né? Ser o sistema operacional do varejo brasileiro. E exatamente isso que a gente fez. A gente acelerou muito. Eu vou passar já para o slide 3. A gente fez praticamente 50 meses em 5, né? Uma frase que eu tenho usado desde o início da pandemia, parafraseando JK. Né? E, de fato, a quantidade de coisas que essa equipe espetacular fez em tão pouco tempo é inacreditável. Assim. Eu acho que mesmo para mim, que estou no dia a dia, que confio muito na capacidade de entrega dessa equipe, eu fui sendo surpreendido à medida que projetos que eram para ser entregues daqui a alguns anos foram acelerados, né? E eu acho que o detalhe aqui, eu queria reforçar, é que a gente abaixou nosso salário, né? Eu abaixei 80% o meu, o nosso VP 80%, Direct 50%, diretoria 30%, né? Todo o Labs, né? Mesmo tendo a grande assédio aí a nossa equipe, reduziu 10%, assim, todos os funcionários do Magazine Luiza tiverem de trabalho e, consequentemente, redução de remuneração, né? Então, a gente, para contribuir, diz um ex-chefe meu, né, que ele fala assim, quando você é um cara muito comprometido, você é porco, você coloca o teu bacon, né, e não galinha que só bota o ovo. Né? Então, acho que todo mundo colocou o seu bacon aqui nesse período, todo mundo se sacrificou em prol do coletivo, né, e mesmo assim, né, entregamos assim tantos projetos, né, a gente lançou o Parceiro Magalu uma semana depois da crise, frete grátis e a categoria mercado, implementação das dark stores, integramos o cartão de débito da caixa virtual no nosso checkout, né? A gente voltou a estabelecer a reabertura das lojas com todos os protocolos. O pessoal da logística foi herói, trabalhou, eles não pararam de trabalhar em nenhum momento, né? A gente teve que trocar o motor do avião com ele andando para garantir os protocolos de segurança. A gente teve, né, aumentos salariais para esse time aí que trabalhou muito bem, né? Lançamos Parceiro Magalu, fizemos uma parceria com o Sebrae Nacional, a gente acelerou o Ship from Store, eu vou falar sobre isso, né? A gente reabilitou o Retira Loja, fizemos Retira Loja para 3P, lançamos o cashback, fizemos aquisições, agora fomos pré-qualificados pelo NPS FDIC, assim, não cabe numa página tudo aquilo que foi feito em tão pouco tempo, e acho que fazendo isso com redução de jornada de trabalho para poder reduzir a despesa, porque a gente sabia que a gente ia perder o faturamento das lojas,
foi acho que uma entrega heróica desse time maravilhoso que é o time do Magalu. Né? Muito, muito orgulho, vou repetir isso várias vezes. Eu sou um cara que não costumo usar adjetivos superlativos, né? Mas eu acho que eu devo isso ao time, né? Eu devo esse reconhecimento a tudo que foi entregue. Eu acho que tem 3 números, 4, que acho que indicam bem o nosso desempenho. Acho que são os 3 grandes highlights aí desse negócio. A gente atingiu um GMV de 8,6 bi no trimestre. Tá? Esse número enfim, 49% acima do mesmo trimestre do ano passado. Mas, gente, vamos lembrar que a gente só tinha 35% das nossas lojas abertas em média. Né? Nenhuma em abril, praticamente, poucas lojas em abril, um pouquinho mais em abril, em maio e um pouquinho mais em junho. Então, fazer 49% de crescimento do GMV total, né, num contexto como esse, é algo absolutamente extraordinário. Eu acho que a gente cresceu mais com 65% das lojas fechadas do que no pré-pandemia. Então, a gente acelerou o crescimento do primeiro trimestre, que a gente cresceu em torno de 36%, para 50%, com 65% das lojas fechadas que a gente tinha no primeiro trimestre. Então, esse número é um feito que acho que ninguém pode tirar da gente, né? Acho que a gente tem que comemorar, a gente tem que, de fato, entender que foi feito algo assim muito significativo por um período tão curto de tempo, tá? E eu acho que fazer isso gerando caixa mostra a saúde financeira da companhia. Tem uma frase que eu gosto que é a seguinte: venda é necessidade, lucro é opinião e caixa é realidade. Assim, no caixa você não tem não recorrente, que não é caixa. O caixa é o que é, né? E a gente gerou esse caixa porque a gente cresceu muito, né? A gente tem um ciclo de caixa positivo, nós temos um PMP, prazo médio de fornecedores, maior do que o nosso prazo médio de estoques. Como a gente vendeu muito, a gente girou muito estoque, teve o menor giro de estoque da nossa história, e com o crescimento isso gera caixa, muito parecido com o que a Amazon fez a vida inteira, né? Ela sempre cresceu com geração sólida de caixa, tendo um capital circulante positivo, tá? Margens pequenas e um capital circulante positivo, sempre fez isso, sempre foi um dos segredos da gestão financeira do Jeff Bezos. A gente, obviamente, concorda com isso, né? Cash is king, todo mundo fala isso, a gente concorda. E eu adicionaria à questão da nossa geração de caixa o fato de a gente ter implementado o Magalu Pagamentos. Então, todo o processamento dos pagamentos dos nossos sellers, que antes estavam num subadquirente de fora, entraram para dentro da companhia. Isso gerou um valor enorme de caixa aqui nos nossos ativos, e isso o Beto vai explicar melhor, mas contribuiu bastante. Então, crescimento, ciclo de capitão circulante líquido positivo e agora ter o marketplace dentro do nosso ativo ajudou bastante também a nossa geração de caixa. Mas o Roberto vai falar melhor sobre isso mais para frente. Passando para o slide 5, eu digo que o resultado do segundo trimestre desse ano é um livro com 3 capítulos distintos, tá? A gente teve o primeiro capítulo, que foi o mês de abril. É um capítulo no qual a gente tinha apenas 8% das nossas lojas abertas, que foram abertas bem no final do mês, tá? A gente teve uma queda de 84%, né, no faturamento das lojas físicas, um crescimento já de 138% no e-commerce, o que fez com que, mesmo com quase todas as lojas, o Magazine tivesse, né, a proeza de vender mais do que o ano passado. Abril desse ano, contra abril do ano passado, a gente cresceu 7%. Maio, a gente já tinha aberto algumas lojas, né, tínhamos uma quantidade aberta, vou mostrar no próximo slide, né? O e-commerce acelerou, mesmo com a reabertura das lojas, e a empresa cresceu 46%. Eu já tinha até colocado isso no último resultado da companhia. Agora, quando foi junho, aí a palavra épica, ela realmente não é superlativa, né? Ela é correta, porque as lojas, assim, ainda a grande, assim, com muitas lojas ainda fechadas, a gente meio que fez o 0 a 0 em loja física, que é a barra roxa, né? Caindo só 6% em loja física. O e-commerce continuou acelerando 206%, né? E a empresa cresceu 85% em relação a junho do ano passado, tá? Então, enfim, um trabalho fantástico aí da equipe, a gente realmente conseguiu, enfim, crescer bastante aí, em que pese aí a gente ter um número de lojas fechadas. Queria mostrar aqui
o desempenho das lojas físicas. A gente fala muito de e-commerce, né? Eu acho que os investidores gostam muito de falar de e-commerce, mas eu quero gastar um tempo aqui falando de loja física, do trabalho extraordinário dessa equipe nossa. Tá? Ela, sem dúvida, é um dos destaques, embora não pareça, né? A gente só trabalhou, como eu falei, em média, 36% das lojas abertas. Você pega em abril, 35% de lojas abertas em maio, estou no slide 6, tá? Página 6. E 64% das lojas abertas em junho, né? Enfim, a gente teve aí, enfim, mesmo com só 64% das lojas abertas em junho, crescendo 80%, tá? Julho já está 70%, hoje 92%. O número que eu queria destacar aqui de loja física é o crescimento mesmas lojas, mesmos dias, que está em torno de 25%, né? Foi 25% no segundo TRI desse ano em relação ao segundo TRI do ano passado. Um same store de 25%, eu não apresento nem quando é junho de Copa contra o junho de não Copa no ano anterior. É um número extraordinário, acho que aí muito impulsionado por uma economia que está um pouco turbinada aí com o Corona Voucher, né? Mas também por um trabalho excepcional da nossa equipe, né? Lembrando que todas as nossas iniciativas de venda remota do mobile entram para a loja física, a gente não classifica no e-commerce, né? Então, a loja física, ela é absolutamente importante para a companhia, pessoal, porque, enfim, além dela contribuir, né, para o crescimento do faturamento, como vocês viram lá, ela é um cash call. A nossa loja física e sempre foi um cash call, nesse modelo de multicanalidade, né? Então, a volta da loja física, ela ajudou a gente a melhorar o nosso resultado. Eu vou falar daqui 2 slides. Passando para a página 7, falando um pouco do e-commerce, né, o desempenho do e-commerce de 182%, ele foi também extraordinário, levando-se em consideração que a gente cresceu em cima de uma base alta, que tinha crescido 66% em 2019 contra 2018, no segundo TRI, que tinha crescido 61% em 2018 sobre 17. Então, a gente cresce 182%, sobre 66%, sobre 61%, né? Com grande destaque, né, para o marketplace, tá? O marketplace tem sido um dos grandes destaques aí da companhia, cresceu 214%, mas o 1P foi muito bem, as novas categorias foram muito bem, aplicativo, enfim. Um trabalho, assim, muito fantástico, um crescimento que a gente comemora bastante, né? Que foi basicamente 2 a 6 vezes a média do segundo o EBIT, né? O e-commerce com isso participou de 78% da nossa venda, mas eu sempre digo que essa nunca é a minha meta, né? Eu quero, e se você olhar o Magalu nos últimos 10 anos, a loja física sempre cresceu muito, o e-commerce também. Um nunca cresceu em detrimento do outro, eu nunca quero que o e-commerce cresça em detrimento da loja física, né? E vocês vão ver no terceiro TRI que é isso que vai acontecer, os 2 canais crescendo de maneira saudável, né? Não é tirar de um bolso e botar no outro, é crescer o negócio como um todo. O que interessa mesmo para a companhia é crescer o GMV total, não é de um canal só, né? Que é o 49%, aquilo que geralmente gera resultado e que é positivo para a companhia. Falando de resultado, indo um pouco, né, para o capítulo 8, para a página 8, a gente tem aqui um pouco, né, como que isso se materializou. É a primeira vez na história que a gente abre os resultados mensais, tá? Abril, maio e junho. Eu achava importante que, como o segundo TRI foi um livro de 3 capítulos, capítulo de abril, maio e junho, né? Para mim, era muito importante mostrar qual foi a dinâmica de resultado. Com 100% das lojas fechadas, né, a gente deu 140 milhões de prejuízo, 148 milhões de prejuízo em abril, uma margem EBITDA de menos 10. É óbvio, por quê? Você mantém toda a sua estrutura de despesa, a gente não mandou ninguém embora, a gente não fechou definitivamente nenhuma loja, a gente sim renegociou o aluguel, mas não a ponto de compensar você zerar a metade do seu negócio na época, que era o faturamento de loja física, praticamente zerar, né? E isso gera um impacto em resultado muito alto, coisa que a gente já vinha antecipado num fato relevante de abril e também na nossa mensagem da diretoria no meio de maio, quando a gente publicou o resultado do primeiro trimestre. Então, a gente já havia antecipado para o mercado que esse fenômeno ia acontecer. É impossível você dar resultado mantendo o teu custo. A gente não queria mandar nem embora, porque não fazia sentido. A gente sabia que a loja iria estar temporariamente fechada. Espero que não seja recorrente o fato de você ter que fechar 100% das suas lojas. Uma pandemia, teoricamente, acontece uma vez a cada 100 anos, né? Então, foi um mês atípico, né? À medida que a gente foi abrindo as lojas, né, a gente já em maio conseguiu break-even, que foi um feito fantástico, extraordinário, né? Margem bruta já subiu de 22 para 24, a EBIT já foi para 3,2, e aí em junho a gente já atingiu um patamar até melhor do que o pré-pandemia, né? O lucro líquido de 93 milhões,
7,8% de margem de EBITDA, 28% de margem bruta, né? De fato, aí já voltando para uma situação mais normalizada, tá? Depois eu vou falar um pouquinho do que eu espero para o terceiro TRI, né? Mas sem dúvida o terceiro TRI, do ponto de vista de margem EBITDA, de lucro líquido, ele vai ser muito melhor do que foi o segundo TRI. Então, acho que é mais correto a gente analisar junho como uma base para o terceiro TRI do que, obviamente, abril e maio não seria uma projeção adequada. Ainda assim, já aproveitando que eu estou no slide, para julho, agosto e setembro, eu espero mais ou menos, né, uma situação parecida com junho, com a exceção de que nós devemos voltar um pouco dessa margem de 7,8% de EBITDA para contratar pessoas, tá? Porque a gente cresceu 80% em junho e a gente não cresceu quadro, eu não demiti, mas não contratei, e isso gerou uma redução em nível de serviço, principalmente canais de atendimento telefônicos, né? E a gente precisa também ampliar a nossa malha logística para o 3P, porque o 1P e o NPS segurou bem, mas o 3P e o NPS caiu um pouquinho. A gente queria usar a nossa malha para fazer entrega para o 3P, mas como que o 1P cresceu demais, a gente acabou usando toda a nossa capacidade para o 1P, e agora a gente está contratando 2.500 pessoas para CDs, para lojas que viraram centros de distribuição e também fazendo investimentos, obviamente, no Labs e os canais de atendimento. Então, enfim, trabalho muito expressivo. Então, devemos, esse quadro vai entrar. Cresceu 80% sem contratar ninguém. Eu acho que foi bom para o nosso resultado, mas nem tanto para o nosso nível de serviço. A gente tem que voltar um pouco disso. Vamos também investir no cashback, e eu acho que o custo de aquisição de clientes vai aumentar um pouquinho no terceiro trimestre, mas eu falo disso um pouco depois. Mas, de fato, o terceiro TRI ele vai ser significativamente melhor do que foi o segundo TRI em termos de margem, tá? E crescimento também, porque, enfim, já a partir de julho a gente está com todas as lojas, com a maioria das lojas abertas, mesma coisa agosto, então tende a ser um TRI positivo, né, olhando para frente. Olhando um pouquinho para assim, o que gerou, né, esse resultado, né, o que teve por trás desse crescimento extraordinário, eu queria destacar os nossos pilares estratégicos, tá? Então, lembrando que o nosso foco é digitalizar o varejo brasileiro e a gente tem 5 pilares estratégicos. Um deles é novas categorias, tá? Eu queria destacar muito o trabalho da equipe da Netshoes, né, que fez um trabalho fantástico, né? É uma empresa que a gente, enfim, sempre admirou, mesmo antes dela fazer parte do ecossistema do Magalu, né? Ela teve um quarter fantástico, o time lá do Márcio, todo o time lá da Netshoes, a gente conseguiu crescer significativamente, né? Passamos a ser líder aí na categoria de esporte, né? Mesmo se você tem loja física, e ela apresentou em julho um lucro líquido, não é EBITDA positivo, não, um lucro líquido positivo pela primeira vez na história dela. Então, um trabalho fantástico, coroado aí, tanto com crescimento de vendas como resultado, né? Eu queria destacar a categoria, como nova categoria também, o Mercado Magalu. A gente vendeu 3 milhões de itens, era uma categoria que não era o foco do trimestre, mas passou a entrar porque a gente viu que a gente tinha oportunidade aí de crescer nessa categoria. Muita gente estava querendo comprar de casa, a gente tem logística, a gente tem last mile, tinha as lojas fechadas que usamos como dark store. Enfim, dobramos o número de marcas, fizemos um trabalho aqui totalmente orgânico, né? E ela passou a ser a categoria de maior número de itens vendidos dentro do Magalu em tão pouco tempo, né? E, obviamente, a época cosméticos também é um trabalho fantástico, crescimento de 167%, né? Das vendas, com 1 milhão de clientes ativos no mês. Pouca gente conhece a época, mas hoje ela é um dos líderes aí no mercado de beleza, cosméticos e perfumaria. É um trabalho fantástico aí da equipe, o pessoal da EV também, caçulinha da nossa equipe entrou, né? Estante virtual, também nessa categoria de livros que para nós é estratégica. Ainda não fizemos todo o esforço de integração, mas ela performou muito bem também nos trimestres. Então, enfim, um trabalho muito bom também do 1P do site, enfim, trabalho fantástico. Tá? O segundo pilar aqui, entrega mais rápida. Acho que nesse caso aqui a gente deu uma pivotada interessante, né? O foco nosso sempre foi ter entrega mais rápida do Brasil. A gente fez uma mudança estratégica, porque com o fechamento das lojas, vamos lembrar que antes da pandemia, cerca de 40% de tudo que a gente vendia, o cliente ia retirar na loja, mas com a loja fechada não tinha como ele retirar. Então, uma das pivotadas que a gente deu aí no trimestre, a gente pivotou essas lojas para funcionarem como dark store, que é a loja fechada que vira um CD, né? E a gente, em 700 das 1.100 lojas, passou a entregar o estoque daquela loja para o consumidor final, que é o Ship from Store, né? Então, a gente adicionou bastante transportadoras, expandiu a Logbi,
né, principalmente as microtransportadoras e os motoristas Logbee, MEIs e pequenas empresas agora prestando serviço de transporte para o Magalu, e a gente conseguiu chegar, acho que num número aí bem relevante, de ter 35% das entregas em até 24 horas. De fato, ela ajudou bastante o crescimento do e-commerce. Nosso nível de serviço logístico ele é muito bom, ele tem melhorado sempre. Esses números ainda são mais significativos para 1P, mas vocês vão ver que nós estamos crescendo também a utilização da malha própria para 3P, e agora nós vamos focar muito isso nos próximos trimestres. Eu acho que um grande destaque para toda a equipe da logística, que trabalhou pressionada, volumes muito altos, conseguiu dar conta do recado, né? Então eu estou muito satisfeito também com o trabalho de todo esse time aí. Bom, a gente lançou para o Super App o dinheiro de volta, que é conhecido nesse mundo digital como cashback. A gente quis falar dinheiro de volta até para ele ser acessível também para o público de loja, porque a nossa conta digital, que está embutida no nosso super aplicativo, não é um outro aplicativo, ela é multicanal, né? Então a gente lançou essa conta no final do ano passado, mas eu diria que foi um pré-lançamento. O lançamento de verdade se deu agora com uma campanha enorme aí do Zack King, que é um dos grandes influencers mundiais do TikTok, é um mágico da edição que a gente contratou, fizemos uma campanha ousada aí, trouxemos ele para fazer uma campanha no Brasil, para lançar o dinheiro de volta, o cashback, que é que nem se fosse mágica. Você compra, o teu dinheiro volta no super aplicativo, com uma UX extraordinária, sem ter que baixar um outro aplicativo, sem fricção nenhuma, já totalmente integrado no Super App, né? A estratégia do Super App para a companhia, né, do dinheiro de volta do Magalu Pay para a companhia é fundamental, porque eu não conheço nenhuma plataforma digital dominante que não tenha frequência diária de utilização. Só com compras, né, a gente até consegue melhorar essa frequência, mas a gente precisa do pagamento também para fazer com que o app, enfim, esteja no primeiro scroll do celular dos nossos clientes. Então, para vocês terem uma ideia, depois do lançamento do cashback, em poucas semanas, a gente atingiu mais de ativações da conta, né? A gente acha que esse número vai continuar crescendo significativamente, prova aí que o produto foi bem concebido, que na hora que a gente, obviamente, irrigou a carteira com cashback, certo. Eu vou chamar um vídeo agora, vamos ver se funciona, da campanha com o Zack King para o Super App, para vocês terem uma ideia de como que a gente está comunicando isso para o consumidor final. Vídeo no ar, Fred, só um instante, já aviso. Eu queria ver o vídeo. Voltamos, Fred. Bom, é um videozinho rapidinho, só para vocês terem uma ideia de como que a gente está fazendo. Acho que é legal também brincar com essas edições aí, também trazer uma modernidade para a conta. Enfim, foram várias campanhas extraordinárias que a gente lançou ao longo da crise. A gente foi muito ativo no marketing, né? Muito focado no Tem no Magalu para novas categorias, agora também para o Super App, com o Magalu Pay e o cashback, o dinheiro de volta. Enfim, a gente está realmente muito ativo aí, levando a nossa marca para um novo patamar. Eu acho que para a marca do Magalu foi antes e depois, né? Acho que você tinha alguma dúvida agora que o nosso aplicativo vendia de tudo, que a gente tinha uma pegada tecnológica muito pesada. Eu acho que isso acabou. A gente foi uma das marcas mais reconhecidas da pandemia, não só pelas ações sociais, mas também pela sua pegada digital, pela sua capacidade de inovação, né? Enfim, trabalho fantástico de toda a equipe do marketing, muito bom, e obviamente do Labs, que proporcionou isso. Agora eu vou para a página 12, vou falar um pouquinho do Marketplace, tá? O time do Icom como um todo, o time do Edu, o time do Leandro, né? O 1P foi fantástico, fizeram um trabalho maravilhoso em novas categorias, nas categorias tradicionais, que foram muito bem também, mas o Marketplace tem um destaque fantástico. Eu queria destacar 2 números aqui, né? O crescimento de SKUs, 115%, e número de sellers que saiu de 8 mil ano passado para 32 mil esse ano. Então, todo o time aí do Labs fez um trabalho fantástico. Acho que do Labs para toda a empresa, né? Mas o time do Marketplace, time de Hunting, Farming, enfim, trouxeram muitos sellers. A gente não abriu mão de qualidade de sellers que entraram na plataforma. Eu quero reforçar, a gente tem falado que a gente virou líder no varejo formal no e-commerce brasileiro. Por quê? Porque a gente não considera que aquele seller que emite nota é um mercado que a gente quer endereçar, né? A gente sabe que tem plataformas aí que a parte do faturamento dessas plataformas vem de sellers que não emitem nota, né?
A gente, enfim, a gente entende, cada concorrente tem o seu direito de fazer as suas decisões, mas tem que ser fair play, né? Tem que fazer a coisa certa, né? Enfim, eu nunca aceitaria que um seller que não emita nota participasse da nossa plataforma. Acho que isso é um risco regulatório enorme. Acho que no Brasil, que a gente está com problema fiscal, teto de gasto, os estados não podem, não, né? Com esse crescimento do de marketplace, dos impostos que ele pode arrecadar aí com essas empresas que não estão sonegando, né? Sonegação é sonegação. A gente fala aqui no Magalu que é certo, que é errado, né? Tipo de situação, eu particularmente não admito aqui. Eu acho que as autoridades, né, os meus colegas varejistas formais não deveriam admitir também, né? Assim, nós não estamos mais num país que pode aceitar, né, sonegação. A gente não pode digitalizar a sonegação, digitalizar o contrabando. Isso não pode ser aceitado aqui, aceito aqui no Brasil, enfim. E é legal mostrar que a gente consegue crescer sem fazer gol de mão. Acho que as empresas conseguem fazer, não só o Magalu, mas tem muita empresa séria que exige do seu seller também a emissão de nota fiscal. Tá? Eu acho que para suportar esse seller, a gente está adicionando serviços naquilo que eu chamo de Magalu as a Service. Tá? Né, gerou 3 bi de transação financeira TPV, então uma boa parte daquela geração de caixa vem do Magalu Pagamentos. Está todo mundo falando que é só capital de giro, não é. Você tem um componente importante de geração de caixa, que é fazer, né, o fluxo do seller transitar aqui no seu balanço, tá? Então, isso é uma coisa que a gente fez, e isso aumenta também o take rate do marketplace, tende a melhorar margens olhando para frente, né? E é uma opção de antecipação de recebíveis fantástica para o seller pequeno, ele se antecipou, ele foi muito bem na crise, né? O seller online, quem vendia online, e ele antecipa no Magalu pagamentos com taxas muito menores do que nos grandes bancos, do que nos grandes adquirentes. A gente conhece, tem feito taxas assim fantásticas, que são boas para nós, porque dão um lucro bom, e boas para o seller, porque ele paga menos. É o ganha-ganha que a gente sempre prega aqui no Magalu. Tá? E eu acho que eu queria comemorar também, ainda não plenamente, porque ainda não foi... A gente foi escolhido os finalistas aí para repassar dinheiro do BNDES para pequenas e médias empresas, via FDIC. Tá, o BNDES arcando com 80% do risco e nós com 20%. São 12, vão ficar 10. A gente está muito confiante que a gente vai conseguir estar lá e ajudar a fazer empréstimos para esses sellers, não só antecipando recebíveis, que é o que a gente faz, mas também um empréstimo vulgarmente conhecido como empréstimo fumaça, ou não performado, mas tecnicamente, né, que é um empréstimo além do recebível, né? A nossa proposta foi em torno de R$0,5 bilhão. Espero que a gente consiga finalizá-la aí para esse terceiro ou no máximo no quarto tri, porque uma das coisas que a sociedade pediu é que o crédito chegasse na ponta, e sem dúvida a gente é um bom veículo aí para fazer isso acontecer. Estamos aí felizes, assim, ainda esperançosos, obviamente. Tá? Dando mais uma... indo para o slide 14, queria falar do Magalu Entregas. 85% dos sellers já são atendidos pelo Magalu Entregas, né? 800 parceiros já no modelo cross-docking, no qual a gente faz o coleta no seller e repassa. Ainda é um número pequeno, 800 de mais de 30 mil. A gente vai, obviamente, focar bastante daqui para frente o Magalu Entregas, então fazer um investimento, aumentar o capacity para conseguir operar isso e dar uma opção dos sellers barata, rápida, para o nosso 3P também. Então, acho que tem uma oportunidade enorme aqui, que a gente só não capturar no primeiro semestre, porque, de fato, toda a minha capacidade adicional que eu tinha previsto para ir para a seller foi para um P que cresceu 180% também. Então, o Marketplace cresceu 200%, mas o seller cresceu, o 1P cresceu 180%. Então, a gente tinha que proporcionar isso. Acho que agora vocês vão ver um crescimento muito grande, um foco muito grande da logística, fazer para os outros o que a gente sempre fez para o próprio Magalu, do ponto de vista de entrega, prazo de entrega, custo mais baixo. Então, e a gente tem aí 19 CDs e 1.100 lojas para ajudar esses sellers aí a entregarem mais rápido com custo menor. Estou muito confiante nisso daí. Tá? Página 15, pessoal, acho que a gente fez muita coisa bacana na pandemia. A gente teve grandes milestones aqui. Mas não deixa nada, nenhuma ação me deixou mais realizado do que o parceiro Magalu. Né? Uma ação que a gente fez sensibilizado aí, um trabalho fantástico do Marketplace, da equipe do Labs também, de lançar do e-commerce, de lançar uma coisa... toda a equipe de retaguarda trabalhou, né, para aqui acontecer, mas a gente ajudar
varejistas físicos que tiverem suas portas fechadas a poder vender online pela primeira vez. Porque hoje, todo mundo, quando fala de marketplace, nós estamos falando de uns 60 mil sellers, 50 mil sellers que já vendem online. Tá? Então, os marketplaces de hoje, eles endereçam aquele seller que já vende online. Ele não está pegando o analógico e digitalizando. Né? Então, o que a gente lançou na pandemia foi uma plataforma para ajudar o cara analógico que tem uma loja física a se digitalizar. Né? E o que você precisa, as requisições sistêmicas para isso são diferentes daquelas de simplesmente vender para quem já está vendendo online, vender o produto de quem já está vendendo online. A gente lançou isso poucas semanas depois, né, das medidas de isolamento social, né? Milhares e milhares de varejistas entraram nessa. A gente salvou muita empresa, né? Então tem vários depoimentos de sellers que só estão com as portas abertas hoje e conseguiram passar pela pandemia por conta da plataforma do parceiro Magalu. Eu vou chamar um vídeo aqui de um desses sellers que eu acho super bacana para vocês verem um pouquinho do qual foi impactante para eles. Eu tenho vários desses vídeos, vários desses depoimentos. E esses depoimentos me emocionam, por quê? Porque o nosso propósito é trazer o acesso de todos, muito aqui é privilégio de poucos, é gerar inclusão digital, né? E ser o sistema operacional do varejo brasileiro, e o parceiro Magalu reflete esse propósito muito bem. Vamos ver o vídeo. Vídeo no ar, Fred. Voltamos, Fred. Bom, enfim, esse tipo de depoimento que, enfim, deixa a gente muito realizado, né? Eu acho que o bacana dessa nossa nova fase estratégica do Magalu é que a gente vai crescer ajudando os outros, né? Acho que tudo que a gente fez até agora, toda a tecnologia que a gente desenvolveu, né, todo o know-how e conhecimento que a gente adquiriu, que a gente aplicou aqui dentro da companhia, a gente quer compartilhar, né, através do Magalu as a Service com terceiros. Acho que o parceiro Magalu é um grande exemplo disso. Agora eu queria destacar também os autônomos, né? Porque tem o parceiro Magalu PJ, que vocês acabaram de ver, e tem o Pessoa Física também, que era um antigo Magazine Você, que era uma plataforma que a gente já tinha, que a gente nomeou para parceiro Magalu. O trabalho foi fantástico, mais de 350 mil pessoas físicas passaram a venda online do Magalu. É meio tipo uma venda direta pela internet, né? Que nem Natura, Avon, só que pela internet, totalmente digitalizado. É um dos canais que mais cresce da companhia. A gente não só ajudou a pequenas empresas, como ajudamos os autônomos a ter uma renda extra. A cada venda que essas pessoas fazem, eles criam uma loja online, pessoa física, cada venda que elas fazem para os seus amigos nas redes sociais, né? WhatsApp, Facebook, Instagram, ou mesmo e-mails. Né? Cada venda que eles fazem, eles ganham uma comissão do Magazine Luiza. O checkout é nosso, a entrega é nossa, mas a loja e a aquisição do cliente é deles. Né? Então, enfim, além dos nossos 10 mil vendedores que estão vendendo remotamente agora com mobile vendas, eu tenho mais 350 mil pessoas físicas vendendo. É um grande exército, né, de influenciadores digitais aí que estão vendendo produtos do Magalu e dos parceiros Magalu também. Né? Então, isso é muito legal, porque esse parceiro Magalu pessoa física, ele vende o produto do próprio Magalu e do seller também. Então, eu acho que é um pouco dessa ciclo, né, desse pensamento de ecossistema, né, que a gente aqui no Magalu, né, queremos de novo digitalizar o varejo brasileiro. Tá? Nessa linha, a gente fez uma captação enorme o ano passado, página 16 agora, para fazer aquisições. A gente já era muito capitalizado quando a gente levantou 5 bi ano passado, então a gente não levantou dinheiro para pagar a dívida, a gente levantou dinheiro ano passado com a promessa de acelerar o CAPEX e fazer aquisições. Eu não fiz
no primeiro semestre, porque eu não achava adequado, não tinha uma visibilidade de pandemia, mas assim que a gente passou, né, o mês de junho, a gente viu que o negócio estava indo muito bem, de caixa estava forte, a gente retomou com força aí as nossas negociações, né, para adquirir ativos estratégicos para o grupo e cobrir gaps no nosso ecossistema. Qualquer áreas, novas categorias, super app, entrega mais rápida, crescimento exponencial do 3P e Magalu as a Service estão dentro de pilares que eu posso comprar empresas que possam contribuir para esses pilares, tá? Então a gente comprou, por exemplo, para livros lá atrás, Netshoes, para artigos esportivos que vinha com Zatini com moda, e época cosméticos lá atrás, que é para o pilar do Tem no Magalu, né? A gente comprou agora, mais recentemente, a Hub Sales, que é uma empresa, coincidentemente de Franca, que é a terra natal do Magalu, né, que ela faz ela faz um serviço muito bacana para ajudar a fábrica a chegar direto no consumidor final. Né? Uma empresa que já fatura 100 milhões de um único polo industrial, que é Franca, tá? Que são os produtores de calçado e confecção de Franca, tá? 700 mil pedidos processados anualmente na plataforma, né? É um pessoal fantástico que ajuda a fábrica a vender direto online, evita intermediários, desintermedia o processo. Com isso, o consumidor consegue pagar mais barato, né? E a fábrica consegue vender com uma margem melhor. É um ganha-ganha interessante também. A ideia é de levar a Hub Sales para outros polos industriais, focando inicialmente na categoria de moda e calçados, mas futuramente explorando outros polos industriais de outras categorias também. Estamos muito animados com os prospects da Hub Sales e, assim, todas as pequenas empresas, como o Logbi, a Integra Commerce, mesmo a Softbox, que gerou o parceiro Magalu, todas as empresas que a gente adquiriu tiveram, assim, dentro do ecossistema, um ganho de escala fantástico. Então, os números, eles acabam crescendo muito. Você vê, Logbi é quase metade do nosso courier já, vai ser quase metade já do Magalu. Em pouco tempo, quando a gente comprou, ela fazia um pouquinho em São Paulo, né? Então, quando uma boa semente, né, uma boa muda entra aqui no ecossistema do Magalu, né, com esse terreno fértil aqui, ela vira uma árvore bonita, grande, cheia de frutos para a companhia. Então, isso que vai acontecer, sem dúvida, com a Hub Sales e também com outras, né, 2 aquisições super legais que a gente anunciou na semana passada, o Canal Tech, e aí não foi a empresa, a gente comprou a plataforma de mídia da empresa Inloco, chamada Inloco Media. Tá? A ideia aqui é explorar uma oportunidade fantástica do Magalu Ads. Você tem aí quase toda a receita do Alibaba na China vende ads. Né? A previsão é que 13 bi da receita da Amazon nos Estados Unidos venha de ads, 13 bi de dólares. A gente acha que tem um potencial enorme de monetizar, porque agora com os visitantes que está com 24 milhões mais os nossos 55 milhões, nós temos 80 milhões um potencial de 80 milhões de visitantes únicos nas plataformas. Aqui eu não dedupliquei ainda. A gente não viu sobreposição, pode ser que seja menos, mas que sejam 80 milhões, que sejam 70 milhões, uma audiência significativa. Grandes marcas, sem dúvida, vão querer anunciar aqui nas nossas plataformas digitais. Enfim, eu acho que é uma oportunidade fantástica, junto com o Magalu Pagamentos, 2 das principais oportunidades de monetizar, né, a nossa audiência, os nossos investimentos. Eu acho que são elementos que tendem a contribuir para a margem da companhia nos próximos anos. A gente não só está olhando em crescimento, mas, obviamente, a gente vai querer monetizar isso no futuro. Tá? E a gente já comprou esse embrião aqui para isso. Destacando que a Canaltech, além dessa questão de, né, a gente ter uma oportunidade publicitária, e eu acredito muito em content commerce, né? Eu acredito muito em hoje é fundamental ter um bom conteúdo para se vender online. Como você precisa ter um grande vendedor, um vendedor talentoso que conheça bem do produto, no online você tem que ter conteúdo legal, vídeos legais, bons reviews dos produtos, blogs, né? E a Canaltech para mim, o melhor canal especializado, um dos melhores canais especializados em conteúdo. Eu sempre quis fazer esse movimento, fiquei muito feliz, né, que os fundadores fantásticos da empresa aceitaram entrar aqui para o nosso time. Estamos muito felizes de ter, são 60 pessoas, né, absolutamente fantásticas aí, que vão ajudar bastante a gente melhorar o conteúdo, né, tanto das nossas páginas, como ter o canal deles, assim, crescendo também, canal de podcast,
blogs, né, grupos de Zap que eles têm muito forte, eles são, enfim, uma empresa super bacana, muito feliz, tá? Para finalizar aqui nossas realizações, eu queria destacar um pouco, enfim, todo mundo tem falado de agora, e acho que nós fizemos aqui algumas coisas muito bacanas do ponto de vista, né, de uma empresa com responsabilidade social na época de pandemia, tá? Então fomos uma das primeiras famílias, a família Trajano Garcia foi uma das primeiras a anunciar a aquisição, que acabou, foram 10 milhões logo no início, que agora já aumentaram para 30 milhões, com os 20 milhões do Magalu, doações de 50 milhões de reais, né, doados principalmente, né, para para também causas como violência contra a mulher, para também a gente comprou muitos respiradores, ajudamos muito santas casas de cidades pequenas com respiradores, tá? A gente doou muito também para a população mais necessitada, cestas básicas, colchões, para asilos, também até rádio de pilha, a gente fez doação de TVs para asilos, a gente fez assim muitas doações assim. Já gastamos 10 milhões iniciais, anunciamos mais 40 agora, 20 da família, 20 da companhia, né? Eu acho que a pandemia ela não acabou ainda precisamos, né, ao SUS, a gente ainda precisa ajudar aí a combater, né, essa desigualdade social grande, a gente pode contribuir bastante para isso, né? E fazer a nossa parte. Apoiamos pequenos fornecedores, não demitimos, então vamos contratar 2.500 pessoas agora nesse trimestre, tá? Anunciamos aqui que 214 lojas vão operar com energia solar até o final do ano, né? Fizemos o nosso funcionalidade de post violência contra a mulher, foi um trending topic aí na época, um super feito, foi uma série de ações, não dá para caber numa página, mas que a empresa mostrou aqui que não estava preocupada só com o seu resultado, com o seu crescimento, com a geração de caixa, né? Mas também mostrar que estava preocupado com a situação em si da sociedade, né? Eu acho que isso ela está sendo cada vez mais valorizada por fornecedores, investidores, mas principalmente pelos nossos clientes e consumidores que hoje vão para a loja e falam: eu comprei do Magalu porque ele mandou bem na pandemia, porque ele fez as coisas certas, porque ele se posicionou corretamente, né? A mesma coisa, a gente vê isso direto em posts em redes sociais. Fico muito orgulhoso disso, né, do nosso trabalho, todo o nosso time, né, do Magalu contribuiu bastante para isso. Tá? Falando um pouquinho agora de perspectivas para frente, tá? Antes de passar para o Beto, tá? Enfim, a gente fez questão de colocar o mês de julho também, né? Não devo fazer isso daqui, mas acho que nesses trimestres de pandemia aí a gente procurou ser mais, dar mais informação para o mercado poder avaliar melhor. Julho ele teve um desempenho tão junho, né? Crescemos 82% de GMV total. Loja já desempenhando muito bem, 110%, e-commerce ainda muito forte, 162% de crescimento, mesmo tendo Netshoes na base em julho, full. Tá? Então, Netshoes em julho já está full contra full e nós crescemos 162%. Eu acho que um desempenho fantástico, o segundo mês. Eu atribuo isso o e-commerce ele veio para ficar, todo o país saiu mais digital do que antes da pandemia. Não acho que é uma coisa pontual. A China saiu mais digital ainda, a Europa saiu mais digital, então acho que quem comprou online e teve uma boa experiência vai continuar comprando, né? E a loja física, com a reabertura de loja, obviamente ela vai performar melhor, lembrando que a loja física ajuda também na rentabilidade da companhia, então a perspectiva melhor para o terceiro tri do que para o segundo, em vendas, porque nós vamos ter meses fortes, como também para rentabilidade, tá? Não exatamente igual ao mês de junho, como eu falei, a gente deve entregar parte daquela margem para poder contratar as 2.500 pessoas, investir no cashback, e eu acho que o custo de marketing vai aumentar aqui um pouquinho agora, porque vai ter mais gente assim recuperada agora, assim, vai ter o custo de aquisição de clientes vai aumentar agora no terceiro tri. O custo de aquisição no segundo tri foi muito baixo. Todo mundo ia online sem você fazer muita força. Agora você tem que fazer um pouquinho mais de força para a pessoa comprar online, mas vai continuar comprando. Mas eu estou positivo. Acho que o que explica esse desempenho forte, principalmente de loja física, é o Corona Voucher, né, o auxílio emergencial.
Eu acredito que o governo deve manter ele ou fazer um soft landing até o final do ano. E eu quero lembrar também que nós vamos ter o 13º do Bolsa Família esse ano. Então, acho que é um programa extremamente eficaz, acho que uma das melhores medidas anticíclicas do mundo, com a plataforma que já estava boa no Brasil. Eu falo que lá nos Estados Unidos você quer tem lá o Corona Voucher, chega um chequinho na tua porta. Aqui já está totalmente digitalizado, né, eletrônico, né, enfim, temos plataformas, temos bancos públicos, funcionam muito bem, é talvez uma das melhores medidas aí, distribuição de renda efetiva e que ajuda a economia. Espero que o governo, ao economizar para cumprir os tetos dos gastos, que ele reduza outras questões, faça a reforma administrativa, privatize as companhias, mas essa medida ela é muito boa para a economia e a gente deve evitar e tentar segurar o máximo possível. Eu sei que tem, obviamente, um impacto na dívida pública, mas que outras despesas menos eficientes sejam economizadas para ele manter, enfim, isso que ajuda o varejo como um todo. Eu não estou falando aqui que as pessoas pegaram o Corona Voucher e compraram eletrônico, não, né? Porque 80%, segundo pesquisas do Datapoder, do Datafolha, 80% dos consumidores compraram alimentos. Só que se ele compra alimento do mercado, o dono do mercado vai lá e compra a TV. Então, acho que diretamente ajuda bastante, aquece a economia, gera um círculo virtuoso. É um dinheiro que cai direto no consumidor, não tem desperdício. Então, espero que o governo fique. Obviamente, se ele fizer um hard stop, o quarto TRI fica mais incerto do ponto de vista de loja física, não do online, mas eu acredito que vai haver um soft landing que me leva a ter um certo otimismo aí para o terceiro e quarto trimestre da companhia. Vou fechar aqui com o nosso ecossistema. A gente vê que hoje a gente é um ecossistema digital com essas aquisições recentes estão. Então, nós temos serviços, logísticas, pagamentos, né? O cliente e o seller aqui no meio. O seller é meu cliente também, né? E aí nós temos as nossas marcas aí, obviamente, muito capitaneadas pelo Super App do Magalu. Queria agradecer a todos, né, principalmente, né, aos nossos fornecedores, às nossas equipes, né, aos nossos clientes, acionistas, né, todos os parceiros, né, enfim, por terem nos ajudado a passar aí por esse período. Enfim, foi um trimestre épico, muito feliz, muito satisfeito, muito realizado com o que a gente fez e animado aí com o terceiro e quarto trimestre. Muito obrigado, desculpa aí ter estendido um pouco, mas de fato era um trimestre bem assim complexo de ser explicado por tudo que a gente fez. Vou passar a palavra agora para o Roberto Belíssimo para falar um pouquinho rapidamente sobre isso, depois a gente abre para perguntas. Muito obrigado. Legal, obrigado, Fred. Bom, boa tarde a todos. Obrigado por participarem da nossa videoconferência. Vou passar rapidamente aqui pelos dados financeiros. Acho que a gente já falou bastante de crescimento de vendas, crescimento do e-commerce, crescimento de junho, e os destaques aqui de vendas, geração de caixa e posição de caixa líquido total. Vou, na página 23, passar um pouco sobre capital de giro. A gente tinha falado no último trimestre que a gente investiu no primeiro trimestre em capital de giro e que com a melhoria das vendas a gente já estava recuperando o patamar anterior. O giro dos estoques esse trimestre foi espetacular, né? A gente passou de um giro que ali entre março e abril estava na casa dos 90 dias para um giro agora na casa de 60 dias entre junho e julho, né? Então, acho que a gente está com a posição de estoques. A posição de estoques ela ficou praticamente estável entre março e junho, em torno de 4 bilhões de reais, e a gente vendendo muito mais, né? Então, acho que isso também reforça o fato de que nossos CDs são todos integrados e multicanais, isso facilitou muito conforme o e-commerce cresceu bastante, né? Além do giro dos estoques, que melhorou muito, a gente tinha falado no primeiro trimestre, a gente tinha antecipado muito as compras, e então tinha pressionado também a conta de fornecedores. No segundo trimestre, isso voltou ao normal, a gente muito, porque a gente vendeu muito, e aí, naturalmente, com os mesmos prazos médios de compras, o saldo de fornecedores cresceu, e a gente voltou em junho a posição de fornecedores maior do que a de estoques, como a gente geralmente tem, né? Um ciclo, como o Fred falou, positivo para a gente na questão de geração de caixa, e isso tende a continuar daqui para frente também. E um outro destaque super importante para o capital de que ajuda não só a gente a melhorar
o capital de giro em praticamente mais de 2 bilhões de reais de março para junho e mais de 1 bilhão de reais de junho do ano passado desse ano. Tem a ver também com o Magalu Pagamentos, né? Agora a gente conta com mais um de financiamento, que são os sellers, e a gente tem no Magalu Pagamentos valores a repassar para os sellers que não anteciparam ainda os seus recebíveis e eventualmente recebem no prazo da venda, né? Ou então o próprio depósito dos sellers e também dos clientes do Magalu Pay, que é uma fonte de funding para o Magalu Pagamentos, que também tem crescido. Esse trimestre aqui a gente já tem mais de 600 milhões de reais de fornecedores, ou sellers, dentro de Magalu Pagamentos. Então, com isso, a gente melhorou muito o capital de giro. No gráfico do lado, a gente mostra que a gente melhorou muito a posição de caixa líquido, passando de 3,8 bilhões para 5,8 bilhões em um trimestre. Atingimos uma posição de caixa líquido que é praticamente a mesma do final do ano, né? Que no varejo, geralmente, é a melhor posição de caixa pela sazonalidade. Então, para um segundo trimestre, nossa posição é histórica, e isso ajudou bastante a gente a reduzir despesas financeiras também, que a gente mostra aqui que caíram praticamente 50%, né, de 3,4% da receita líquida para 1,7% da receita líquida, incluindo aqui, né, os juros de arrendamento, né, e leasing, de acordo com o IFRS. No gráfico seguinte, a gente mostra a decomposição do fluxo de caixa dos últimos 12 meses. E aí, na verdade, aqui a gente aumentou o caixa total da companhia de 2 bilhões para 7 bilhões e meio, em 5 bilhões e meio, né? 1 bilhão veio aqui do capital de giro, mais 1 bilhão do lucro e da depreciação, então foram 2 bilhões de fluxo de caixa das operações. Depois tivemos investimentos, captações, pagamentos de juros e a oferta de ações líquida aqui de recompra de ações no período também. Então, no total, 7 bilhões e meio de caixa total, nossa maior posição de caixa na história também. Então, a gente está com um balanço muito sólido. E no slide seguinte, a gente mostra que a geração de caixa não foi uma coisa só deste trimestre, né? Nem só destes últimos 12 meses. A gente mostra que a gente está gerando muito caixa de forma crescente, né? Consistente, há mais de 3 anos, e ao mesmo tempo a gente tem crescido vendas, né, num patamar muito acelerado. A gente realmente acredita que nosso modelo é o único capaz de combinar essas duas coisas, crescimento muito alto com forte geração de caixa. Para terminar os destaques, falar um pouco de Luizacred, que foi outro destaque muito positivo no nosso resultado. A base de cartões encolheu um pouco, a gente está com 5 milhões de cartões, porque as lojas ficaram fechadas, né? Então a emissão de novos cartões diminuiu, ela deve voltar gradualmente com a reabertura das lojas e a retomada da economia. Por outro lado, o faturamento dos nossos cartões ganhou muito, a gente ganhou muito market share, né? O mercado todo de cartões encolheu pelo próprio isolamento social. Os gastos dos nossos clientes dentro do Magalu encolheram, porque as lojas estavam fechadas, principalmente, mas fora do Magalu os gastos cresceram, né, no geral, ganhando market share e atenuando os efeitos da crise sob o ponto de vista de receita da Luizacred, né? Mas o grande destaque da Luizacred foi na parte de recebimentos, né, que a gente tinha comentado que abril tinha começado abaixo das expectativas, principalmente pelas lojadas. Maio já estava melhor com a reabertura das lojas. Esse processo continuou. Em junho a gente já chegou ao patamar de antes da crise, um pouco acima, e julho foi muito acima do patamar antes da crise. Assim. O recebimento nosso tem sido espetacular, acelerou com a reabertura das lojas e também com muitos esforços de toda a nossa equipe de loja, de central, que fizeram um trabalho excepcional no acolhimento dos nossos clientes. Então, a gente conseguiu melhorar muito o recebimento. A carteira em dia, né, aumentou, a carteira vencida de curto prazo diminuiu bastante, e isso é o que exige normalmente muitas provisões, né? Com a melhoria da carteira de curto prazo, a gente conseguiu ter provisões menores do que o ano passado, né?
O NPL acima de 90 dias aumentou um pouco, tem a ver com a pandemia e com o fechamento temporário das lojas, mas o NPL de curto prazo muito mais do que compensou o NPL de longo prazo, e no total a gente manteve, né, o nível de provisões totais da Luizacred entre 1.600 e 1.700 milhões, um índice de cobertura aí acima de 160%. A gente já vinha falando que o resultado da Luizacred estava numa tendência de melhoria, né, desde o segundo semestre do ano passado, que já tinha sido melhor do que o primeiro semestre do ano passado. Esse semestre, essa era a mesma tendência. O ano passado, vocês se lembram, a gente estava num processo de crescimento muito alto, muitos clientes novos, então a gente estava constituindo muitas provisões em IFRS, muito acima das necessidades, né, em BR Gap, e agora essa tendência se reverteu, né, a Luizacred passou a ter lucro, teve 25 milhões de lucro no segundo trimestre, e no semestre acumula 35 milhões de lucro, um resultado bem melhor do que o do ano passado também. Então, foi mais um destaque do nosso resultado. Ela teve um comportamento parecido com o do Magalu, foi melhorando ao longo do trimestre e também seguiu melhorando ao longo de junho e julho, né? Então, estamos num caminho muito bom com a Luizacred também. Com isso, a gente encerra os destaques financeiros e toda a apresentação e estamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Bom, eu queria enfatizar aqui que está toda a diretoria executiva, né? Estender meus agradecimentos também a todo o conselho de administração da companhia. A gente trabalhou muito próximo, tanto ao conselho em si quanto aos nossos comitês. Acho que a governança funcionou muito bem no período de pandemia, enfim, as decisões tomadas, captações, investimentos, decisões referentes a pessoas, muito suportada aí pelos conselheiros. Queria fazer essa menção e abrir para as perguntas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta via telefone, por favor, digitem *1. A nossa primeira pergunta vem do senhor Thiago Macruz, do Itaú. Oi, pessoal, boa tarde. Primeiro aí, parabéns por um trimestre que foi realmente excepcional, tá? A minha primeira pergunta é com relação ao Magalu Pay. Eu queria entender, na verdade, o posicionamento de vocês, se faz sentido imaginar que parte da estratégia seja focar não só no cliente final, mas também no merchant, e se isso é verdade, que fricção que vocês vão endereçar para fazer isso acontecer. E ainda nesse tema, eu queria pegar a visão de vocês com relação ao impacto do Pix no desenvolvimento das wallets no Brasil, do Magalu Pay, se faz sentido imaginar que o Pix pode ser um divisor de águas na fricção do money das plataformas digitais. São minhas perguntas, pessoal. Obrigado. Thiago, muito obrigado pela pergunta. Enfim, vou tentar falar alguma coisa sem passar muito recibo, né? Sem abrir muito, né, a estratégia. A nossa visão ela é de ecossistema, tá? Como aquele desenho que eu coloquei no final. Eu acho que eu procuro ter tudo que a gente faz aqui em termos de produto. Quando eu falo produto, é aplicativo, é software. Ter uma visão de conectar o ecossistema, né? Então, eu acho que, obviamente, a gente gostaria muito, né, de estender o Magalu Pay para todos os sellers que já usam o Magalu Pagamentos, tá? Então, isso ela hoje é uma conta pessoa física, não é uma conta pessoa jurídica, mas, obviamente, dada essa minha visão de fazer tudo de uma maneira, pensamento sistêmico, ecossistema integrado, eu acho que, mesmo se eu quiser esconder, não dá para esconder que nós vamos chegar lá, né? Então, faz parte, assim, da estratégia. Queria reforçar que nós tivemos uma contratação que eu brinco que foi quase um M&A, foi o Robson Dantas, que entrou aqui no nosso time, tá no time do Fatala, e é um dos caras que mais conhece produtos de pagamento digital do Brasil, se não o que mais conhece, né? Demorei 3 anos para contratar o Robson, e estou feliz que ele se juntou ao time, vai contratar muitas pessoas boas aí, um cara que conhece de produto, de tecnologia, sistema financeiro de maneira, cada bit byte,
E, enfim, estamos super interessados. Eu acho que a minha visão do Pix eu acho que ele nivela o jogo, tá? Chegou um pouquinho atrasado aí em conta digital, e com o Pix, eu acho que atrasado em relação até aos próprios grandes bancos. Eu acho que o Pix ele vai nivelar pagamento para todo mundo, né? Vai revolucionar a questão de pagamento, principalmente à vista, né? Boleto, débito, mas futuramente eu acho que até crédito também. Então eu vejo como uma oportunidade enorme e para nós ótimo chegar nesse momento, porque nivela o jogo e dá uma chance enorme para o Magalu Pay chegar numa condição de igualdade com as wallets já estabelecidas e mesmo com os sistemas mais tradicionais de pagamento que existem no mercado. Então vai nivelar o jogo, página em branco, enfim, vai trabalhar a gente preparado para ser relevante e, enfim, super empolgado com o Pix. Fatala, o André Fatala está aqui, o CTO. Se você quiser complementar alguma coisa, fica à vontade. Bom, Fred, é bem nessa linha mesmo. A gente vê o Pix facilitando muito a parte de pagamento, né? Principalmente, a gente talvez veja a morte do boleto, que impacta muito no processo de venda do e-commerce. E a facilidade, como o Thiago comentou aí, da parte do cash-in para dentro da conta, né? Com o Pix a gente vai ter uma facilidade muito maior do processo do cash-in. Mas também não vejo a gente abandonar o que a gente já vem fazendo da parte de integração nativa aí com os bancos, porque a gente pode explorar isso no futuro também. Boa, pessoal, obrigado pelas respostas. Fatala, se eu puder aproveitar a tua presença, será que você pode comentar para nós com relação ao plano de vocês de abertura da plataforma, né? Esse foi um assunto discutido na época do Follow-on. Eu sei que vocês vêm trabalhando nisso de forma consistente. Será que você pode passar um update para a gente? Em que estágio vocês estão? Se isso ainda é uma estratégia de vocês? Acho que seria legal a minha última pergunta. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Thiago. Sim, desde o Follow-on a gente falou sobre a parte de começar a conduzir para ser uma open platform. A gente vem trabalhando nesse ano para isso e preparando tudo que a gente construiu do Magalu para que possa funcionar multi-organizações, né, como a gente disse no ano passado. E nós já temos algumas iniciativas internas que estão comprovando que isso vem funcionando para os times de engenharia dentro do próprio Magalu, né? E tendo essa maturidade dentro ajuda bastante a gente poder abrir para o mundo, né? Ter uma plataforma aberta. Obrigado, pessoal. Obrigado pelas respostas. A nossa próxima pergunta será em inglês e vem do Sr. Andrew, da Morgan Stanley. Hi, thanks very much for the question and congratulations on the quarter. My question here is on categories in the expansion and any update on how important acquisitions are to growth here. You've had success with Netshoes and Epoca, so how do you think about expanding the category base and the next categories that could be in focus here for acquisition and integration? Thank you. Thank you, Andrew, for your question. So acquisitions are Com extremely licença, important. senhores. Fred, você pode responder em português, por gentileza. Tem Ok. tradução. Tá bom. Bom, Andrew, obrigado pela pergunta. Acho que as aquisições são importantíssimas, né? Nós fizemos 3 aquisições nessa questão de desenvolvimento de categorias. Foi a Época para beleza e saúde, a Netshoes, artigos esportivos, uma opcionalidade lá que era o Zattini, que é moda, que foi muito bem na pandemia. A Zattini já está um run rate em torno de 1 bilhão anual, já é um dos grandes players aí de moda, e agora mais recentemente para livros a estante virtual, né? Que é um dos maiores marketplaces de livro do Brasil. Então a gente identifica aí algumas categorias importantes para a gente, toda a parte de CPG, alimentos, né? Mercado continua sendo, e a gente não fez nenhuma aquisição aí nessa área, então é uma categoria importante. A categoria de
enfim, nós estamos entrando agora no agronegócio também, vendendo suplemento agrícola para pequenas propriedades. Então, estamos também entrando, a gente fez esse lançamento aí via Marketplace. Moda, eu acho que Zattini 1 bi ainda é pouco para uma 50 bi ano, né? Então, acho que, cara, assim, são todas as categorias, a gente vai crescer organicamente, e se aparecer bons ativos, like, estante virtual like, época like, ou enfim, até um ativo omnichannel, a gente vai estar olhando, sempre com muita, né, fazendo muita conta, porque a gente eu acho que um gestor ele é também um portfolio manager, né? Ele tem que fazer alocação de ativos e tem que saber aonde colocar, né, o seu investimento. Então a gente procura fazer isso com muita cuidado, né? E também sem deixar de perder boas oportunidades. Mas elas vão fazer parte sim e é abrangente. Até categorias tradicionais, se vier alguma coisa que faça sentido, nós vamos olhar também. A nossa próxima pergunta vem do senhor Tiago, do Goldman Sachs. Oi, Fred, Beto, time. Bom dia a todos e parabéns pelos resultados. Obrigado por pegar as perguntas. A gente tem duas. A primeira delas é sobre frequência. Vocês conseguem abrir para a gente mais informações a respeito da frequência média de compra da sua base? E, se possível, quantas categorias em média são adquiridas pelo consumidor e quais categorias trouxeram o maior número de novos clientes nesse trimestre? E a segunda é um follow-up com relação a itens frescos dentro da categoria mercado. Você, Fred, acabou de mencionar a M&A como uma potencial avenida de crescimento para a categoria. Como que vocês vislumbram o crescimento? Você acha que o principal foco e estratégia para adotar é via 1P, é via 3P? Como que vocês estão vendo as oportunidades para a categoria? São essas as perguntas. Obrigado. Tiago, obrigado pela pergunta. Acho que, enfim, M&A eu quis deixar a agenda bem ampla, né? São 5 pilares em categorias, como a gente quer ser one stop shop, podem ser todas, inclusive mercado, mas não exclusivamente. A gente não tem preconceito, a gente opera loja física, a gente opera online, a gente é omnichannel, a gente faz marketplace, então eu acho que a gente sabe fazer os 3 bem feito, né? Então eu não tenho enfim, na hora de tomar uma decisão no ativo, acho que tem que fazer sentido, tem que ter um racional por trás dele. Então, enfim, enfim, a gente acreditando que a gente consegue pegar aquela base e a partir dela evoluir aquela categoria, a gente vai estar pegando, seja ela qual for, tá? Então, sem muita especificação aqui. A gente consegue operar os 3 canais, tá? 1P, 3P e loja física. A gente conhece. Tá? Obviamente, categoria nova, nem tanto. Por isso que a gente às vezes faz aquisição, porque traz equipe que conhece a categoria nova. A gente também sabe o que não sabe. Tá? A gente tem humildade para entender que esse setor aqui, eu não entendo nada, vamos trazer o Márcio com o time dele para ver se ele ensina a gente a trabalhar essa categoria. Tá? É isso que a gente fez e acertamos, né, pelo resultado. Mesma coisa com Época, mesma coisa com o EV e mesma coisa será com outros movimentos nessas categorias. Eu quero deixar claro, quando a gente faz uma aquisição, a gente olha 3 coisas, tá? A gente faz uma due diligence financeira, que é super importante. A gente faz uma due diligence técnica, então o Labs passa parte de todas as tecnologias due diligence. Então, se a gente vê que vai comprar um ativo que a tecnologia é muito ruim, a gente não entra, porque a gente não quer perder tempo aqui com um legado ruim, pesado, etc. E tal. Então, tecnologia é importante. Tá? E a gente faz uma due diligence cultural. Aquela equipe, ela vai fazer parte do nosso time. Para mandar a gente embora, mas para complementar o time. Então, é quase como uma contratação mesmo, né? Então, você tem que saber se aquelas pessoas, enfim, têm base têm os mesmos valores, as mesmas culturas. Todas as empresas que a gente comprou, os times integraram como uma luva, já estão jogando o jogo, passando sem olhar, então isso é muito bacana, assim. Eu me orgulho muito disso e esse time aqui parece que está aqui desde a fundação. Com relação à frequência, ela aumentou um pouco, mas longe do que a gente precisa, né? Acho que a gente vem de um varejo de frequência baixa, né? E o nosso desafio aqui é gigante,
olhando para frente, né? As categorias contribuíram, o mercado entrou, já é a categoria de mais venda, Netshoes também, mas a gente tem um job grande ainda para fazer, é um desafio grande para o nosso time aqui. Eu tô longe de estar satisfeito com o aumento que teve agora, que foi aconteceu mais longe do que eu quero. Se você olha a Alibaba, eu já falei, são 90 compras por ano, a Amazon 50 compras por ano. O Brasil está todo mundo abaixo de 10, incluindo a gente. Então, é muito pouco, né? A gente tem que evoluir bastante. Tough job, grande desafio, mas eu confio nesse time aqui para endereçá-lo. Perfeito, Fred. Obrigado. Se eu puder só uma última, você comentou na sua fala sobre formalização e emissão de nota fiscal, no sentido de imposto, como que você está vendo as discussões a respeito de uma potencial nova taxa para transações digitais? Eu acho que assim tem duas coisas. A taxa para operações digitais, que vai ter como contrapartida, né, redução de custo de folha. Então, para nós, não muda muita coisa. Assim, a gente paga tudo com imposto online, nossos sellers também. Então, para nós, enfim, diz o governo que não vai aumentar a carga tributária. Então, eu não tenho nenhuma restrição a ela, tá? Acho que a gente tem 35 mil funcionários, então a contrapartida do imposto digital for redução do custo de folha, pode ser que para nós seja até melhor ou igual ou não tão ruim, tá? Do ponto de vista, agora tem outra medida no Congresso, que já está lá, inclusive, que é a do PIS e COFINS do governo, exigir que os marketplaces, que o marketplace obrigue o seller a recolher esse imposto. Então, ele ser corresponsável por isso, que não é um imposto digital, mas é uma exigência que está prevista aqui nessa medida que o governo mandou para o Congresso. E eu sou absolutamente a favor, porque eu acho que tem marketplace que tem desvantagens desleais, né? Tendo boa parte da sua base gerando take rate de vendas que não coletam impostos. Como eu não faço isso, eu acho desleal, acho incorreto. Não é ilegal, tá? Ninguém está fazendo... Eu não estou acusando nenhum concorrente de ser legal, mas o seller dele e, enfim, a gente tem que evitar fazer... Tem vários marketplaces, não estou falando de um especificamente. Então, evitar que isso aconteça. Todo marketplace que não obriga o seller a emitir nota, na minha opinião, ele está contribuindo para o aumento da sonegação fiscal no Brasil. Fred, obrigado. A nossa próxima pergunta vem da senhora Eugênia, do JP Morgan. Oi, Fred, Beto, muito obrigada pelo call, foi bem esclarecedor. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado, se vocês me permitirem. A primeira seria em relação ao plano de expansão, então queria entender se com essa aceleração que a gente tem visto no e-commerce, a gente deveria ver alguma mudança no plano de expansão de lojas físicas de vocês, então como a gente poderia esperar a abertura de lojas daqui para frente. E a segunda pergunta seria mais em relação aos próximos passos, em relação à plataforma Magalu. Então, seja do lado orgânico ou inorgânico, onde deveria estar mais o foco de vocês? Seria mais do lado logística, fintech? Vocês mencionaram melhorar o nível de serviço, que foi uma questão aí que apareceu no segundo trimestre, e tem engajado em algumas aquisições nessa frente da plataforma. Então, queria entender onde a gente poderia esperar o foco de vocês daqui para frente. Bom, super obrigado, Eugênia, pela pergunta. Sobre lojas, enfim, a gente, por conta da pandemia, a gente foi postergar o nosso plano de abertura de lojas, né, desse ano. A gente vinha abrindo aí 150 lojas anuais, né, até esse ano. Infelizmente, a gente perdeu o primeiro semestre inteiro, abrimos pouquíssimas lojas no primeiro trimestre. Enfim, o trabalho ficou mais difícil, mas a partir de junho a gente já retomou, né? Até está bem bacana, a gente está fazendo todo o processo de seleção e treinamento 100% online, né? Até temos algumas imagens do LinkedIn, quem quiser ver como é que está sendo feito, que tem telas gigantes, todo mundo vendo para dar o calor humano, né? E os nossos diretores, Fabrício Garcia, que toca aí, eu até vou chamar ele para falar um pouquinho, enfim, fazendo treinamento online com esse time novo, dando um calor humano nesse mundo digital. Brasília, quinta-feira agora, vamos retomar forte a expansão de loja, estamos super animados, não vamos conseguir fazer o que a gente fazia nos outros anos por conta
da pandemia, mas agora no segundo semestre, quinta-feira, agora Brasília, reabrimos quiosques lá da Marisa, no Rio de Janeiro, então super, super animados aí para retomar a loja, enfim, a gente acredita muito no nosso modelo omnichannel, enfim, vamos retomar. Fabrício, quer contribuir comigo aqui, complementar alguma coisa que eu não falei? Bom dia, pessoal. Bom dia, Fred. Não, acho que você falou bem. A gente perdeu 6 meses praticamente esse ano, né? A gente entraria aí em novos mercados, mas a gente conseguiu manter a entrada em Brasília. Depois de amanhã a gente está entrando lá, um mercado fortíssimo no Brasil, né? A gente deve encerrar o ano aí com mais de 200 quiosques da Marisa operando, né? Lembrando que a operação está um sucesso. A gente entrou no Rio, vamos entrar agora no sul da Bahia. Já estava no Conjunto Nacional lá em Brasília com o quiosque. Agora a gente vai chegar com loja. E o ano que vem a gente deve acelerar, entrar em mais novos mercados, né, Fred? Então, a gente deve manter o pace aí de abertura de loja no ano que vem, com certeza. Obrigado, Fabrício. Obrigada, pessoal. A nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel, do Santander. Oi, pessoal, tudo bem? Primeiramente, também aí parabenizar pelos resultados, pelo trimestre surpreendente aí, positivamente. Eu acho que eu queria fazer uma pergunta até um pouco mais técnica. Pensando aí em termos de velocidade de entrega, vocês chegaram naqueles 35% de same day também, aí, que acho que foi um bom highlight aí do resultado. Uma parte disso me parece que tenha vindo da transformação aí das lojas em Dark Store e daquela colocação de categorias mais rápidas ali dentro da loja, né? À medida que vocês estão crescendo, na velocidade que vocês estão crescendo, passa a se tornar difícil deixar, acho que o estoque, tudo fica muito grande, né? Então acho que o estoque fica difícil para ficar dentro da loja. Como que fica esse ship from store aí com o e-commerce crescendo nesse ritmo? Vocês vão ter que abrir dark stores puras, sem varejo, ou mais mini hubs? Como que fica essa expansão logística? Bom, enfim, abrir mais lojas, sem dúvida, né? Quanto mais lojas a gente abre, mais a capacidade, aumento de frequência, né, de abastecimento, você não precisa ter tudo estocado, né? Você pode ter frequência, ter fluxo e não estoque, né? Uma gestão mais lean. Enfim, aí eu estou muito confortável que a gente vai conseguir ampliar esse número olhando para frente, com aumento de ativo, mais tecnologia, mais frequência de abastecimento, inteligência, né? A gente não está preocupado aí com batendo um teto de capacidade. Tá certo. Muito obrigado. Obrigado você pela pergunta. A nossa próxima pergunta vem do senhor Richard, do Bradesco. Boa tarde, pessoal, e parabéns também pelos resultados. Fred, eu tenho 2 dúvidas aqui. O primeiro é sobre o papel da loja. Eu acho que, enfim, ficou muito claro pré-pandemia e durante a pandemia que a loja tem um papel super importante. Vocês passaram a usar essas lojas como dark stores quando elas estavam fechadas. Então, a minha dúvida é sobre como que isso fica depois da pandemia. Se vocês têm espaço para operar a loja normalmente e usar ela como dark store, e além disso começar a fazer click and collect para produtos da Netshoes e dos sellers no 3P. E a segunda pergunta era sobre Netshoes. Acho que tanto Netshoes quanto os Zappos tiveram um trimestre muito forte. Eu só queria entender se isso foi uma coisa natural por conta da pandemia ou se vocês estão começando a ser um pouco mais agressivo em termos de marketing e propaganda para esses 2 sites. Obrigado. Acho que, Richard, acho que a primeira pergunta ela é igual à resposta anterior. Então, acho que eu não vejo... enfim, eu não posso abrir demais também, porque é muito estratégico o que nós vamos fazer com a loja, tá? Então, me permita aí não ser muito claro na resposta, ser um pouco mais evasivo.
Mas eu posso dizer que eu estou confortável, a gente tem nós temos uma visão aí do como fazer, tá? Sem bater num teto de capacidade ou algum problema físico significativo aí para conseguir usar essas lojas. Eu não falo mini hub, a gente fala mini CD, daqui para frente, tá? Então, enfim, a gente tem essa visão aí para frente. Há muitos detalhes de como que a gente vai fazer. Sobre a segunda pergunta da Netshoes, eu acho que eu vou deixar o Eduardo primeiro e o Márcio falarem. Acho que eu prefiro que eles falem aí do que eu. Ô, Richard, tudo bem? Obrigado aí pela pergunta. Em relação à Netshoes, de uma forma geral, era uma categoria que lá no início da pandemia, até olhando para fora, preocupava a gente, porque em muitos países teve uma retração grande do ponto de vista das categorias específicas de calçados e vestuários. Aqui o que a gente conseguiu ver foi, principalmente a partir do final de abril, início de maio, foi um crescimento mais forte das vendas, tanto em Netshoes, e Netshoes especificamente sofrendo com a categoria futebol, né, porque o futebol parou e teve, de fato, um impacto nessa categoria, mas outras categorias, como toda a parte de equipamentos para praticar esporte em casa e a própria parte de running, training, indo bem. E na Zatini, a gente também observou um crescimento bem mais expressivo do que vinha fazendo pré-pandemia, tá? Mas, de uma forma geral, foi totalmente sustentável. A gente está num processo da Netshoes de retomar crescimento e buscar o break-even. Isso faz com que a gente ainda não tenha muito espaço para grandes investimentos, então não teve nenhum tipo de investimento superior, nem em margem, nem em marketing. Também não teve um decréscimo disso, veio praticando, as margens até subiram um pouquinho, mas dentro do que vinha se fazendo. O break-even veio por conta de uma alavancagem operacional com esse crescimento de vendas e também pela captura já de um início de processo de sinergia que a gente teve, uma vez que boa parte do back-office já está integrado, né? A gente já tem aí uma última parte, que era a parte do saque, que foi feita essa migração para o Magazine Luiza, toda a parte de back-office já tá integrada. Então, acho que daqui para frente a oportunidade é de sim, uma vez que a gente está com uma base mais estruturada, mais sólida de resultado, buscar maiores investimentos e conseguir fazer um crescimento ainda maior, né? Acelerar ainda mais a Netshoes, mas sempre com mais contribuição positiva. Márcio, se quiser complementar? Olá, boa tarde aí, pessoal. E só complementando o que o Edu falou, lembrando também que a Netshoes, especificamente, ela veio numa crescente em relação à recuperação de várias marcas e franquias, né? Então, o próprio posicionamento, o Fred participando de reuniões aí top to top, trazendo aí as grandes marcas, recuperando produtos que a Netshoes tinha deixado de vender ao longo do caminho. Então, com isso, e o fortalecimento do marketplace. O marketplace como uma ferramenta. Então, quando a gente coloca na projeção, o marketplace bateu quase 30% das vendas já, né, nesse período, novamente, reforçando as marcas, produtos que nós não tínhamos, produtos de topo de pirâmide. E na Zatini, a diversificação de marcas. A gente vem trazendo também muito mais produtos, usando aí toda a capacidade do Magalu, né, de colocar de balanço, inclusive, para reforçar isso. Então, são marcas que vêm crescendo naturalmente, aumentando sua conversão, aumentando sua penetração, sua frequência, e, obviamente, com as sinergias que o Edu citou, né? Então, retirar a loja, as bases já se falando também de clientes. Então, acho que a gente vem aqui numa crescente sustentável e que, como o Fred colocou, atingindo aí o seu lucro líquido, né? Primeiro na história aí da Netshoes, especificamente no mês de julho, e o time trabalhando muito forte com esse viés, com essa pegada de um crescimento sustentável para que a gente possa subir mais ainda a barra, né, e continuar nessa jornada. Importante lembrar que os produtos de Magalu já estão sendo vendidos na Netshoes, aqueles que têm aderência, e os produtos de Netshoes sendo vendidos no Magalu também, tanto Zatini como Nets. Então, toda essa sinergia foi capturada aí ao longo desse primeiro ano de trabalho aí. Então, muito feliz, time muito forte, vamos seguir em frente com essa mesma tocada. Obrigado. Não, excelente. Tá bom. Obrigado, Márcio, Eduardo e Fred. Obrigado.
A nossa próxima pergunta vem do Sr. Vitor, do Banco Credit Suisse. A nossa próxima pergunta será em inglês do Sr. Razi, do HSBC. Hi, Fred, Beto, and team. I had a question on Magalu as a service. You did some really interesting acquisitions in the last few weeks. The question I have is, when you work with the smaller merchants on adding different services, is the idea ultimately to sell directly to the consumer or through Magalu's marketplace, or both? I just wanted to check what your longer-term vision for helping the smaller merchants is. And the second one is on the payments part of it, where does it now make sense for you to start looking at an acquiring business or a sub-acquiring business, given the size that you're going to be doing in processing payments and factoring, etc.? Thank you. Bom, vou responder em português, Ravi. Obrigado pela pergunta. Com relação ao parceiro Magalu, que foi a plataforma que a gente lançou para o pequeno varejista, ele tem as duas opções, tá? Então, ele nasceu totalmente ligado ao Magalu, então, enfim, porque a gente tem algo que para ele, enfim, tem muito valor, que são mais de 30 milhões de usuários no app e 55 milhões em todas as plataformas digitais. Então, botar o produto dele para 55 milhões de clientes enfim, é uma maneira de ajudar ele a trazer novos clientes para a plataforma dele, tá? Mas tem a opção dele também usar a plataforma para atingir os clientes deles. A gente tem algumas funcionalidades no parceiro Magalu que ele pode vender diretamente também, e são funcionalidades que a gente vai melhorar com o tempo. Eu ainda acho que o grosso da venda dele vai ser de cliente que vem dos nossos milhões e milhões de clientes, mas ele vai ter a opção de fazer venda direta para o já cliente dele, provavelmente com take rates diferentes, mas a gente quer possibilitar as duas coisas, tá? A gente não quer só prender ele aqui, quer dar a opção dele vender direto também. E lembrando que todo mundo que vende através dessa plataforma, a gente já é um subadquirente, então o Magalu Pagamentos já está embutido lá, então isso já está acontecendo. A gente não é um adquirente, mas como subadquirente a gente já está lá na plataforma desses milhares que entraram, isso já está acontecendo, eles já fazem parte do Magalu Pagamentos. Sim, a gente quer, né, como subadquirente. Thank you. That's helpful. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Vitor, da Credit Suisse. Bom dia a todos, pessoal. Obrigado por pegar a minha pergunta. Tive uma falha aqui na comunicação. Eu tenho, na verdade, algumas perguntas rápidas. A primeira delas é o seguinte. Eu tenho a impressão, olhando de fora, que a situação daquele varejista dedicado, né, principalmente ao comércio físico, ficou muito mais difícil ao longo dessa pandemia. Então, eu queria entender um pouquinho de vocês, como é que vocês enxergam a situação desse varejista físico competidor de vocês e como é que isso pode, eventualmente, ajudar na aceleração do same-store sales, né, ou eventualmente até numa consolidação desse varejo físico. E um segundo ponto voltando um pouquinho na discussão de M&A. A gente viu a companhia muito focada em fazer M&A no online, nessa construção da plataforma, executando de maneira muito bem feita, né, todos os últimos M&As, mas ao mesmo tempo o Fred comentou que, enfim, vocês estão olhando tudo, né, vocês não menosprezam também o varejo físico. A minha provocação aqui dado que vocês estão olhando novas categorias, faria sentido a gente ver a Magazine fazendo compras no varejo físico em outros segmentos do mercado também? Ou não? E o último ponto rápido é a discussão do projeto de loja física da Netshoes. Em que pé está isso, se isso de fato ainda continua no radar ou não. Obrigado e parabéns pelos resultados novamente. Obrigado pela pergunta, enfim, pelas perguntas, né? A gente tem uma série de perguntas aí
Bom, não sei se eu me lembro de todas elas, tá? Só dá uma reforçada aí, Beto, para mim. Começar com os concorrentes do varejo físico, né? Sim, eu acho que sem dúvida, né? Acho que em toda crise tem uma seleção natural, né? Você tem empresas mais fracas, menos capitalizadas, que acabam sentindo muito e saem, ou não saem da crise. Você vê, um dos grandes players de eletrônico pediu recuperação judicial, que foi o Ricardo Eletro. Tem outros pequenos também que tiveram suas lojas fechadas, etc., saíram do negócio. Então tem oportunidade grande. Tem outros que não quebraram ou que não pediram RJ, mas que estão numa situação com sequelas, né? Então isso é uma oportunidade para aquele varejista que tem uma operação redonda, capitalizado, que tem produtos para ganhar market share, né? Então eu vejo aí como uma oportunidade que obviamente o time do Fabrício vai aproveitar aí nesse pós-pandemia. Uma situação normal de todo pós-crise, tá? Sobre aquisições, a gente também não vai ficar falando o que nós vamos fazer ou não, etc e tal, mas eu não quero que vocês surpreendam com nada. A gente tem quando você é um ecossistema, a amplitude das empresas que você pode comprar, ela é muito alta, né? Você pega, vamos falar a Amazon mesmo, ela comprou uma empresa de robô, que aqui é robô de CD, comprou diapers.com, comprou Whole Foods, que é físico. Então, na roupa, você pega lá, ela deve ter feito umas 50, 60 aquisições, muito mais do que isso. A Alibaba, a mesma coisa, fizeram várias aquisições. É muito amplo o espectro, né? Quando você tem uma visão tão abrangente quanto a nossa, não é qualquer peça que se encaixa no quebra-cabeça, tá? Pode ser peças de todos os setores, de todos os formatos, mas não são todas que se encaixam no quebra-cabeça. Se a gente vê que ela se encaixa no quebra-cabeça, a gente vai trazer ela para dentro, né? Então, assim, a gente pode comprar, enfim, todo tipo de empresa, e, mais uma vez, a única coisa que eu falo, não se surpreendam. Sobre loja física de Netshoes, eu não vou nem chamar o Márcio, porque, enfim, esse é um assunto que a gente também não vai declarar antes se a gente fizer ou não. A gente ainda está em estudo. Perfeito, Fred. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem da senhora Daniela, da Eleven. Boa tarde, pessoal. Queria cumprimentar vocês aí pela decisão de abrir um P&L resumido, né, dos meses do segundo tri. Eu acho que eu queria falar o seguinte: não é só do varejo, as empresas de varejo que a gente cobre, mas de todo o universo Eleven, 150 empresas, a única empresa que deu essa visibilidade para o trimestre foi o Magalu. Então, realmente, parabéns, ajudou bastante a entender aí como que foi o desenrolar do trimestre. E entrando aqui na minha primeira pergunta, fiquei bem impressionada com o aumento da eficiência da malha logística, né? Eu achei que ela foi bem importante para suportar o desempenho do trimestre e com certeza ela é bem fundamental daqui para frente, né? E olhando esse mapinha que vocês colocaram no slide 10 sobre a expansão da LogBee, então, assim, o que eu queria entender, se realmente isso foi tudo LogBee, ou se teve a terceirização dos serviços de last mile para alguns dos players, e se daqui para frente vocês têm a intenção de continuar terceirizando, ou se vocês preferem realmente fazer tudo dentro de casa, e quanto mais vocês precisam fazer para melhorar essa eficiência? Essa é a primeira pergunta, e aí eu tenho uma segunda para o Beto. Dani, tudo bem? Obrigado pela pergunta, né, e pelos comentários sobre, né, a forma de publicação dos resultados. A gente achou importante aí para facilitar o trabalho de vocês, né, e dos investidores, a compreensão de um trimestre tão complexo. Enfim, não gostamos muito de abrir, mas acho que foi necessário. A gente lá acaba mostrando muita coisa. Como é que é um mês só com online, impacto de loja, enfim, tem muita
muita informação lá que a gente costuma não apresentar, mas era importante a gente tomar essa decisão para facilitar o trabalho. Com relação à expansão, quase tudo foi LogBee mesmo. Então, a gente teve uma expansão forte da LogBee, né? Eu falei, ela daqui a pouco representa metade do nosso courier, que é gigante, né? Então, era, assim, a Malha Luiza, ela era tudo mais rodo, não era courier. Então, a LogBee, ela entrou e foi um ano dela, né? Foi um ano quando ela, assim, cresceu mesmo, né? E ganhou uma proporção enorme. A gente focou muito nessa expansão, era necessário. Porque sem o retirar loja, a gente precisava desse last mile lá, pegando o produto da loja e levando para o cliente final. Então, foi um trabalho bem legal, tanto do time da LogBee, da logística, como do Labs também, que desenvolveu sistemas para isso acontecer. A LogBee era um TP próprio, né? E aí a gente passou a usar a loja como TP, e isso tem algumas alterações importantes, integração do sistema de loja, tudo foi feito aí ao longo desse processo. Eu não quero, o crescimento do volume do Magalu, ele é tão grande, ele é tão gigante, que não dá para... A gente tem que ser agnóstico um pouco. É claro que a gente tem a nossa malha, a gente quer ter nossa malha, a gente acha que tem oportunidade no Brasil de ter uma malha própria, mas a gente vai continuar precisando de ter correio também, vai continuar precisando de ter parceiros transportadores, né? A gente precisa... Eu gosto de ter um mix das duas coisas, ter uma presença importante própria, em trabalhar com o parceiro, ajudar, enfim, sabe? Não esquecer o parceiro, não. Ele é importante, ele é relevante. Em algumas localidades, ele é melhor do que a minha própria. Então, ter uma visão agnóstica aqui um pouco sobre isso. Dito isso, a gente vai continuar investindo em crescer a malha própria, porque a gente acha que é um diferencial competitivo, mas sem esquecer que a gente pode usar terceiros também. Não é um negócio religioso, assim, ideológico. Tá, ficou super claro, obrigado. E para o Beto, era para explorar um pouco essa questão da provisão, né, da Luizacred, quer dizer, a gente viu vários bancos, né, aí no trimestre reforçando a provisão com base no over 90, né, principalmente, e eu percebi que vocês foram... não sei, acho um pouco mais conservador, ou, quer dizer, pelo seu comentário, você achou que estava adequado, né? Mas realmente me chamou a atenção, porque não só os bancos, mas você pega também o Banco Carrefour, todo mundo foi um pouco mais, né, agressivo, conservador, não sei como você quer chamar, né? Então, a pergunta, Beto, é assim, você comentou que os recebimentos já melhoraram bastante em julho, mas e o over 90, ele também te dá esse conforto para você não ter a necessidade de reforçar a provisão da Luizacred aí no terceiro tri, porque foi isso basicamente, assim, Luizacred e segue, eu errei totalmente, entendeu? Então, eu já estou até me antecipando aí para não cometer o mesmo tipo de erro no terceiro tri. Obrigada. Obrigado, Dani. Uma ótima pergunta. Até... deixa eu explicar as duas, aproveitar e explicar um pouco da Luizacred também. Mas começando pela Luizacred, na verdade, toda a contabilidade, a tesouraria, o processamento da Luizacred é feito pelo próprio Itaú, né? Então, o modelo de perda esperada é o modelo do banco, né? Então, o cálculo da necessidade de provisão e das provisões mensalmente é feito pelo modelo de perda do próprio Itaú. Então, nós não temos gestão sobre esses cálculos, essas metodologias. Obviamente, a gente acompanha taxa de aprovação, concessão, todos os indicadores operacionais importantes da Luizacred são acompanhados dia a dia, semanalmente, né, com a gente. Mas o que aconteceu é que eu comentei assim, o recebimento foi muito surpreendente assim, em relação ao começo da pandemia, né? Em março, a gente já fez um aumento de provisões, né? O resultado do primeiro trimestre foi um pouquinho menor, já por causa de um pouco de aumento de provisões, mas depois, em abril, as lojas estavam fechadas, então o recebimento caiu, mas depois as lojas foram sendo reabertas e a gente fez um esforço de recebimento, foi muito importante, acho que diferenciado em relação ao mercado,
a gente conseguiu, já em junho, voltar para o recebimento igual, um pouco acima até do antes da pandemia, e em julho melhor do que antes da pandemia, né? E aí, quando você olha assim, se você olhar o saldo total da carteira das provisões, ficou estável, 1.600, 1.700 milhões. A carteira total em atraso também ficou estável, assim. E a carteira acima de 90, ela aumentou um pouquinho, mas ela já está provisionada, assim. Ela, né, o índice de cobertura é 160%. Aí você tem, além da carteira acima de 90 dias, nesses 600, 700 milhões de provisões, além da carteira de 90 dias, ele é para cobrir exatamente a perda da carteira de curto prazo ou da carteira em dia, que as duas estão num patamar muito melhor do que antes da crise, né? Então é isso, assim, a tendência é muito positiva mesmo, o julho continua na mesma tendência, Dani. Recebimento em alta, provisões menores do que o ano passado, e muito pelo esforço do recebimento todo. A gente teve um índice de eficiência na Luizacred também muito bom, né? A gente fez um trabalho também de redução de despesas muito grande, manteve o índice de eficiência ali em torno de 40%, que é um dos benchmarks, e agora é retomar crescimento, retomar venda de novos cartões, retomar a participação da Luizacred gradativamente no nosso negócio, conforme as vendas vão crescendo, as lojas foram, né, a maioria já reabertas e tudo. A gente está bastante seguro, né? A inadimplência foi totalmente sob controle e bastante confiante no resultado da Luizacred e na projeção para o curto, médio e longo prazo. E uma outra coisa sobre a Luizaseg, o que aconteceu foi que a gente apropria a receita da Luizaseg pro rata. E aí, como as lojas ficaram fechadas, a gente vendeu menos seguros, a gente teve menos despesas de vendas, né, de seguros. Então, acabou tendo um pouco desse efeito, um pouco temporal, né? Na medida em que as vendas voltam, as despesas de comissões e marketing para vender seguros voltam também, mas esse trimestre teve esse benefício de ter receita e ter ter um patamar de despesas menor. Ah, entendi. Tá. E se me permitir uma terceira pergunta, que é um follow-up, eu acho que pega um gancho nessa seu segundo comentário da Luizacred, também uma coisa que me chamou a atenção foi o fato de vocês conseguirem manter um crescimento, foi de 25% na receita de serviços, e vocês atribuem isso a receitas aí do Magalu Pay e do Marketplace. Você acha que daqui para frente, já que as lojas reabriram, essa linha pode performar ainda melhor, que ela ficou em torno de 5% das vendas, né? Ou seja, mesmo com as lojas fechadas, você conseguiu manter essa contribuição, né, nas vendas totais. Então, isso também me chamou bastante atenção, né? Porque a gente sabe que o serviço tem uma margem muito boa, né? Isso, muito bom, com certeza, Dani. Aí, no varejo, né, a gente, de fato, sempre teve mais receita de serviços nas lojas físicas e menos no e-commerce. Então, esse trimestre, nas lojas físicas, de fato, a receita de serviços diminuiu, mas foram aí bastante compensadas pelo crescimento da receita de serviços do e-commerce, né, do marketplace, principalmente Magalu Pagamentos, né? Então, indo para frente, a tendência é positiva, né? As lojas reabrindo, a venda de serviços voltando nas lojas físicas e o marketplace crescendo e o Magalu Pagamentos crescendo mais ainda, sellers antecipando recebíveis de forma automática, cada vez maior. Então, a tendência da receita de serviços é positiva também, Dani. Obrigada, gente. Parabéns de novo aí pelos resultados. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Robert, do Bank of America. Boa tarde a todos e parabéns pelo TRI. Fred, você pode falar um pouco sobre as melhorias nos prazos de entrega, por favor? Os objetivos de você e como você está pensando em alavancar a Maglia Luiza para os vendedores 3P? E que tipo de aumento em conversão uma entrega mais rápida daria ao Marketplace, em sua opinião, por favor? Obrigado.
Bob, obrigado pela pergunta. Acho que assim, o foco maior, acho que a logística tem, é entregar mais rápido, pontualmente, e aumentar o número de entregas feitas para terceiros. Tá? Acho que são os dois grandes focos, né? Eu gosto de simples, né? Então, o Décio, o time dele, tem esses dois, um pouco do time do Leandro também, que trabalha aqui na estrutura, e o Leves, que tem que suportar com tecnologia. Eles têm que entregar, enfim, reduzir esse prazo de entrega, ou aumentar a proporção de produtos entregues num prazo menor, e eles vão ter que encontrar maneiras de absorver mais volume do 3P. Então, o foco está tudo aí. Também, Bob, é uma pergunta super estratégica para nós. Eu não posso te dar os combos, mas dizer de fato que pode acompanhar esse número aí, porque ele é a nossa busca. Esses dois. Entregar mais rápido e entregar mais para terceiro. A nossa próxima pergunta vem da senhora Gabriela, da BLK. Bom dia a todos, obrigada por pegar a minha pergunta. Eu tenho uma pergunta, assim, a quebra que vocês deram do TRI foi super bom. Na verdade, no primeiro TRI vocês tinham antecipado um pouco abril e maio. Vocês não fizeram isso, esse TRI. Eu só queria entender um pouco como é que está a dinâmica de julho e agosto, lojas reabrindo, e se vocês estão vendo o fluxo indo de volta para as lojas físicas, como é que está esse lançamento e o Click and Collect, os outros formatos de entrega que eram mais relevantes antes, que diminuíram um pouco durante o lockdown, estão voltando. Se vocês puderem comentar sobre isso, seria ótimo. Obrigada. Toca aí, Beto, o que pode falar? Tá no mudo, Beto. Tá mutado, Beto. Gabriela, obrigado pela pergunta, Gabriela. Assim, infelizmente a gente não divulgou o número de agosto, né? Como que especificamente qual que era o crescimento, mas a gente fez questão de divulgar o número de julho, que foi super importante, manteve um ritmo de crescimento muito alto, e a tendência é a mesma, né, para o final do ano. Agora, em agosto, a gente está com mais lojas reabertas, né, mais de 95% das lojas abertas. A tendência do e-commerce é de crescimento acelerado, assim como a gente acelerou e mudou de patamar, e os consumidores passaram a comprar muito mais online, a gente está aproveitando bastante essa onda. Então, a tendência é muito positiva, acho que a gente deu um pouco de cor já sobre essa tendência, sem dizer especificamente o número, né? Mas estamos muito animados aí com todas as iniciativas, tudo que a gente está fazendo ao longo de agosto também. E a outra pergunta era, tinha mais uma, era sobre agosto. Retira a loja. E foi com muito boa, assim, de fato, durante o segundo trimestre a gente ficou quase que o trimestre todo sem essa modalidade que sempre foi super relevante para a gente, tanto do ponto de vista de entrega mais rápida, quanto do ponto de vista de custo de frete, né? Então, com certeza, ela acabou afetando o nosso nível de despesas, né, no segundo trimestre, e na medida em que as lojas iam sendo reabertas e a gente tinha uma segurança de que a loja não seria novamente fechada, né, para não ter impacto para o nosso cliente, a gente foi reativando o Retira a Loja. Ele está cada vez maior e em breve, com certeza, ele voltará para o patamar antes da pandemia, que, vocês lembram, era 35%, 40% das nossas vendas online, e agora com a adição do Ship from Store,
que também é rápido e barato, né? Como retira a loja, e aí, nesse caso, na casa do cliente. Então, a volta do retira a loja mais o Ship from Store, juntos, melhoram bastante nossa logística, nosso prazo de entrega, nosso custo de entrega, e vão ser um diferencial nosso novamente no segundo semestre. Ótimo, obrigada. Obrigado. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Frederico Trajano para as considerações finais. Por favor, Sr. Frederico, pode prosseguir. Queria mais uma vez agradecer a todos por participarem do call. Um agradecimento especial aí a todo o time do Magalu, incluindo o Conselho de Administração. Muito obrigado, um grande abraço. A videoconferência do Magalu está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.